Vamos lá. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 7, nós vamos ler do 7 ao 20, diz assim: Irmã Sandra, boa noite. Tudo bem? Está me ouvindo? Não sei se a senhora habilitou o microfone. Qualquer coisa, irmã Neuza, dá um toque nela, que não está aparecendo o microfone dela aqui. Talvez ela possa não estar me ouvindo. Érica, boa noite. A gente vai iniciar a leitura de Lucas 22, a partir do verso 7. Diz assim: Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém? Hoje não há uma excitação quando nós começamos a expor essa parte, porque nós já conhecemos toda a história, né? Silvana, boa noite. Eu acabei de ler Lucas 22, que é o nosso texto base, do verso 7 ao verso 20, tá? Estou iniciando agora a mensagem. Então, hoje nós conhecemos muito a história, mas nesse contexto, e é isso que eu quero trazer nesta noite, havia muita expectativa, ou até se misturavam as expectativas dos discípulos nesse contexto. É claro que aqui Jesus ele já inicia a Páscoa, a comemoração da Páscoa com eles, mas eu quero fazer um caminho com vocês que parte do Domingo de Ramos de Jesus. E eu gostaria que você abrisse comigo em Marcos 10, o verso 33. E a partir daí do Domingo de Ramos eu quero vir trazendo a história para vocês, o sentimento dos discípulos, até nós chegarmos na Páscoa de Jesus.
Então, Marcos 10, verso 33. Diz assim: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e receberei o batismo com que eu sou batizado? Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Amém? Até aí. Só um minuto. Aline, boa noite. Eu li Lucas, capítulo 22, do verso 7 ao 20. Agora eu li Marcos 10, do 33 ao 40. E eu vou começar a pregar agora. Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no sentimento dos discípulos e nos seus pensamentos. Jesus, ele começa a dizer tudo aquilo que irá acontecer com ele, da sua morte, de toda a aflição que ele iria passar. E é engraçado que Jesus, ele termina de falar tudo aquilo que ele vai acontecer com ele. Tiago e João faz uma pergunta para ele, dizendo que se ele podia colocar Tiago e João, um assentado em cada lado na sua glória. Mas que glória é essa? Os discípulos sabiam toda a palavra, toda a profecia que iria acontecer. Então, eles pressupunham e eles tinham a expectativa que Jesus estava indo a caminho de Jerusalém, porque lá ele ia assentar no trono de Davi. Ele ia tomar o governo de Israel e a partir daí ele ia governar o mundo e acabar com toda a imposição romana e sobre todos os países ou as nações pagãs. Essa era a expectativa dos discípulos. Os discípulos estavam seguindo Jesus, andando com Jesus, vendo os milagres debaixo dessa expectativa, esperando que ele assumiria o governo e eles, por ser os seus discípulos, estariam junto do Senhor. Então, essa palavra de Marcos 10 é muito clara, a qual você vê que eles nem ouviram aquilo que Jesus falou. Jesus estava falando, expondo claramente a sua morte, aquilo que iria acontecer com ele. E os discípulos não se deram conta, estavam brigando para ver se eles poderiam estar governando junto com Jesus ali, um governo terreno, um governo físico. Mas essa era a expectativa dos discípulos.
E eles estão indo a caminho de Jerusalém. E o engraçado é que tudo isso fazia e fez parte da história, das profecias. Todo o caminho de Jesus era isso que os profetas estavam trazendo. Então, nós vemos claramente que havia essa expectativa no coração dos discípulos. Mas o Senhor, como eu tenho falado no decorrer da semana, os pensamentos, os caminhos do Senhor são diferentes. É claro que hoje nós sabemos de tudo. Hoje nós entendemos e compreendemos. É claro que muitas pessoas ainda não compreendem isso. Mas nós temos um entendimento da onde o Senhor estava indo. Mas a verdade é que havia essa expectativa no coração dos discípulos. E ele vai rumo a Jerusalém. Até o momento que ele entra na porta de Jerusalém, em sentido ao monte do templo. E agora, pensa um pouco comigo nesse contexto. Estava chegando a Páscoa. E nós sabemos, por Deuteronômio 16, naquilo que eu li, eu não lembro o dia, que o Senhor tinha dado uma ordem, que todos os jovens, todos os homens, eles tinham que ir 3 vezes ao ano, que era as 3 festas, eles tinham que peregrinar, ir a Jerusalém e lá louvar o Senhor, lá engrandecer o nome do Senhor. E é nesse contexto que Jesus está chegando e os discípulos estão com ele. A cidade está em festa. E vai Jesus indo para entrar na porta de Jerusalém. Nós sabemos que há uma profecia sobre isso. Agora, os discípulos não contavam que Jesus iria simplesmente chegar e entrar sobre um jumento. Está tudo preparado. A peregrinação está toda naquele lugar, as pessoas estão naquele lugar. E eles estão fazendo festa naquele lugar. Não só isso. As pessoas de Jerusalém, eles ficavam à entrada da porta, nesses dias festivos, dando como se fossem boas-vindas para os peregrinos que entrassem à porta. E um dos salmos que eles cantavam é o Salmo 118. Eu gostaria que você abrisse lá para nós lermos. Esse era um dos salmos que eles entoavam todas as vezes que ia ter festa. É claro que isso vem na época de Davi, a qual Davi era rei. Então, eles ficavam cantando, dançando, salmodiando ao Senhor, porque o rei estava vindo da batalha, e vindo da batalha vitorioso. Então, esse é o cenário. Havia profecia sobre isso, e Jesus estava a caminho de Jerusalém, e ele estava entrando às portas, e os discípulos sabiam disso. Era isso que estava no script da palavra de Deus e no coração dos discípulos. Agora vamos lá para Salmo 118. Salmo 118, vamos ler a partir do verso 14, para não tomar muito tempo. Agora, eu quero que vocês tenham na mente de vocês o rei entrando no seu cavalo, vitorioso, com todos os seus soldados, e era comum eles cantarem esse salmo. Vamos ler a partir do verso 14. Diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque ele me salvou.
Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Agora presta atenção que é a mesma cena. Eu pedi para que vocês pensassem sobre um rei entrando e toda a cidade cantando isso. Mas quem vai entrar agora à porta de Jerusalém? É o próprio Jesus. E eles estão cantando esse salmo. O Senhor me castigou severamente, e era o que ia acontecer com Jesus. Mas não me entregou à morte, que também é o mesmo contexto e paralelo com aqueles que estavam em guerra. Estavam sofrendo nas guerras, mas também a mão do Senhor estava sobre eles. Então, número 19, verso 19 diz assim: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por elas entrarão os justos, e é a mesma porta a qual Jesus estava entrando. Render-te-ei graças, porque me acudiste, fosse a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Outra coisa, irmãos, esse salmo é o salmo que a Igreja Católica, muitas igrejas, eles falam, eles proclamam ao Senhor no domingo de Ramos. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graça. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, imagina a cena. O Senhor está entrando, a porta do Senhor de Jerusalém. As pessoas estão com ramos até a ponta do templo no monte. E Jesus não é um rei que está entrando num cavalo, mas é um rei que nós sabemos que está entrando humildemente no seu jumentinho. Talvez os discípulos poderiam pensar que alguma coisa estava errada. Não é bem isso que está no script, mas é isso que está acontecendo. Mas mesmo assim, a palavra do Senhor e dos profetas estão coincidindo com tudo isso, conforme Zacarias 9:9. Se você quiser abrir lá, Zacarias, capítulo 9, verso 9. Diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, olha que isso
nós vemos claramente como se fosse não uma hipocrisia, mas como se na história do Senhor ele estivesse ironizando os seus adversários. Ironicamente, eles estão cantando, eles estão esperando um rei num cavalo, mas entra um homem humilde num jumentinho, totalmente aberto para que o que pudesse acontecer com ele iria acontecer. Porque nós vemos claramente Jesus entrando na mesma palavra de Filipenses, um Deus que se despiu de toda a sua glória e de todo o seu poder, e se esvaziou de si mesmo. E como um homem, ele vem entrando humildemente em cima de um jumentinho, filho de uma jumenta. Nós vemos como se o Senhor estivesse zombando dos seus inimigos. É claro que não é Roma, os soldados de Roma. Isso é muito pouco. Mas a verdade é que ele entra, o Senhor ele vem vindo no seu jumento. No domingo ele entra na cidade. Na segunda-feira nós sabemos que ele entra no templo, no monte do Senhor, e ele purifica o templo. Era isso que os discípulos estavam esperando. Na verdade, não foi a sua purificação, mas ele acaba tirando de lá todos os saduceus, os falsos sacerdotes que estavam naquele lugar, se enriquecendo com as ofertas. E o Senhor, ele vem, ele acaba com toda aquela baderna que nós sabemos a história, mas mesmo assim ainda estava em cima das palavras. Para os discípulos, ele estava purificando o templo. Logo mais, ele sairia dali para ele estar no trono de Davi, e assim reinar, e os seus discípulos reinar com ele. E ali, ele arranca aquelas pessoas, ele faz aquela baderna. Na terça-feira, ele está no mesmo lugar, ensinando no templo, conforme a palavra de Isaías 2:3. Então, eu gostaria que vocês percebessem que tudo estava acontecendo conforme a palavra do Senhor. Mas é claro que nós sabemos hoje que é a palavra profética para os últimos dias. Mas pelos discípulos, o seu governo já estava acontecendo. Então, ele sai dali, ele vai para o Monte das Oliveiras, e no Monte das Oliveiras ele começa a trazer o seu sermão escatológico, que é Mateus 24, que também, ele no Monte das Oliveiras, isso para os discípulos era, a profecia estava se cumprindo. Em Zacarias 14:3 diz assim: então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, tudo estava ocorrendo conforme aquilo que os discípulos estavam pensando. Por isso que nós vemos quando nós lemos, nós vemos uma certa euforia de início dos discípulos. Só que logo isso vai acabando, porque eles começam a perceber que algumas coisas estão saindo fora, como esse mesmo do jumento. Jesus está lá trazendo seu sermão,
E logo depois ele sai de lá. E ele volta para Jerusalém. E ele vai para o Monte Sião. E é claro que ainda aí permanece a expectativa nos discípulos, achando que a partir de agora ele iria tomar o trono de Davi e ele iria instaurar o seu governo, e os discípulos ali estariam com ele sobre aquele lugar. Mas a verdade não é isso que acontece. E a gente chega no contexto a qual eu li de Lucas 22, e eu gostaria que você abrisse comigo, eu quero discorrer lá o que aconteceu. Lucas 22. Chega no Monte Sião, ali seria o lugar dele tomar o seu governo, conforme nós sabemos as profecias. Mas quando chega naquele lugar, o que o Senhor fala para os discípulos? Olha, vai, entra na casa tal e lá pergunta sobre um quartinho. E eu acredito que quando chegou nessa parte, os discípulos já estavam tensos, porque não estavam entendendo mais nada, achando que o Senhor iria tomar o trono. Por isso que quando nós lemos a partir da morte de Jesus, você vai ver os discípulos muito decepcionados. A decepção foi grande. Por isso que nós vemos aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, porque era essa a expectativa que eles tinham. É claro que nesse contexto, Judas já sabia da história. Judas já sabia que no coração dele ele já tinha perdido tempo. Ele tinha deixado a família, ele tinha andado com Jesus, até o ponto que ele vê que deu ruim, que tudo deu errado. Talvez de uma forma de não perder dinheiro e de não perder muita coisa, foi então que ele tramou contra Jesus. Mas a verdade é que Jesus já tinha visto, Judas já tinha visto que aquilo lá não ia virar em nada, que Jesus não ia tomar nenhum governo naquele momento, aonde ele faz o que faz. Então, aqueles discípulos que esperavam ele chegar e tomar o trono, agora eles estão dentro de um quartinho. E dentro de um quartinho ali, eles vão participar da Páscoa do Senhor. E o interessante é que você vê que o Senhor, ele diz, olha, eu estou como se fosse ansioso, desejoso a participar daquela Páscoa, a comer aquela Páscoa com os discípulos. Agora vamos ler comigo aqui. Vamos partir do verso 13. E indo tudo, encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Agora presta atenção, irmãos, que a mesa nesse tempo e a mesa judaica, ela era como se fosse um palmo do chão. Então, por que nós vemos que João estava com a cabeça no peito de Jesus? Porque eles estavam deitados. Eles comiam deitados. Nós estamos acostumados com aquela pintura de Da Vinci, que eles estão todos rodeados numa mesa grande, mas aquela mesa é uma mesa romana. A mesa judaica, a mesa desse contexto, era que era um palmo do chão, aonde eles colocavam os panos e deitavam todos eles. Por isso que aparece na palavra João deitado no peito de Jesus. E é nesse contexto que eles estão nesse momento. E diz assim:
E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Agora, preste atenção, queridos. Jesus, ele entra, Jesus, ele vem com todo o script da qual eu compartilhei com vocês, ao ponto que ele chega nesse cenáculo aqui, e ele coloca, ele externa o coração dele aos discípulos, e ele fala que ele desejava participar da ceia. Agora eu gostaria que você arremetesse a Êxodo, porque nós estamos vendo a mesma situação de Êxodo. Êxodo tinha Faraó, um líder opressor, o povo que precisava ser salvo. Nós vemos a figura de Moisés, o libertador. Nós vemos a Páscoa, antes da libertação. E nós vemos o cordeiro que seria morto. Aqui o contexto não é diferente. Nós temos os demônios, o diabo, como Faraó, as pessoas que nesse contexto estavam escravas, era escrava, estava longe, havia um abismo do Senhor. Todos nós éramos escravos nesse contexto. Aí vem Jesus com a figura de Moisés. Também, assim como o Senhor livrou aquele povo, nós vemos a mão do Senhor aqui. E Jesus como um cordeiro. Então não foi à toa que ele disse, olha, eu desejo comer essa Páscoa com vocês. Irmãos, pensa bem, antes deles saírem e serem libertos, o que eles participaram? Antes de tudo, foi a refeição da Páscoa. E é exatamente isso, esse contexto que nós estamos lendo agora. Essa é a Páscoa do Senhor Jesus. Agora, eles estão participando de uma ceia judaica, a qual eu falei, acho que há 2 anos. Eu expus para a igreja sobre a ceia judaica. Eu não fiz tudo, mas eu acho que eu falei que era 4 taças de vinho. E é tão interessante que Lucas, ele dá esse detalhe. O vinho, ele não era usado na comemoração da Páscoa judaica. Quando Jesus tinha de 3 a 4 anos aproximadamente, um rabino, ele inseriu o vinho. E ele inseriu 4 taças. Por que 4 taças? E isso acontece até hoje. Aquela ceia que eu fiz há 2 anos atrás, eu falei isso. Uma ceia que os judeus que não são messiânicos, que não acreditam em Jesus, eles comemoram até hoje essa mesma ceia que Jesus estava comemorando aqui. E as ceias dos judeus eram 4 taças de vinho. Por que 4 taças? Abra comigo em Deuteronômio. Desculpa, Êxodo 6, do 6 ao 7. Cada taça representa aquilo que o Senhor fez com o povo. Aonde está em Êxodo 6, a partir do verso 6 e o verso 7, que diz assim: portanto,
Dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei, é uma taça, de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, a segunda taça, e vos resgatarei com braço estendido, a terceira taça, e vos livrarei, e vos resgatarei, e com grandes manifestações de julgamento, verso 7. Tomar-vos-ei a quarta taça, por meu povo, e serei vosso Deus. E saberei que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Então, toda a ceia judaica tem 4 taças. E se você prestar atenção, você vai ver que Lucas, ele descreveu isso. Ele não descreve 4 taças, mas ele descreve 2 taças. E tudo na Santa Ceia tem um simbolismo, na ceia da Páscoa. Agora, leia comigo, a partir do verso 17. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Verso 19. E tomando um pão, tendo dado graça, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Agora preste atenção no verso 20. Semelhantemente, depois de cear, o que é essa ceia? Não era simplesmente o pão, mas era o cordeiro. Eles já tinham jantado o cordeiro. O pão era uma das especificações que o Senhor deu no Êxodo, que era as ervas amargas, o pão asmo. Então, eles tinham comido já o cordeiro. Agora eles estavam comendo o pão e seria a terceira taça depois da ceia. Depois do cordeiro, sempre tinha a terceira taça. Agora entenda uma coisa na ceia judaica. O primeiro cálice, que foi esse primeiro que Lucas relata, era o cálice da santificação. O cálice segundo, que era o cálice do juízo, Lucas não mostra. Mas havia um cálice depois da ceia, que era o cálice que o Senhor estava tomando, que é o cálice da redenção. Então preste atenção que ele chama para ele. E o cálice da redenção, ele fala assim: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Não era à toa que Jesus estava fazendo isso. Não era à toa que ele estava tomando a terceira taça, e no terceiro cálice, ele começa a ministrar a Santa Ceia para os seus discípulos. Entendam que eles estavam no processo da Páscoa. O cordeiro eles já tinham comido. O Senhor, ele começa a dizer que eles estavam ansiosos para participar da Páscoa com os discípulos. E logo no terceiro cálice, que significava a redenção, ele diz: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Agora, outra coisa que não é à toa, é quando chega o pão asmo. Verso 19, tomando um pão, tendo dado graça. Agora, qual o nome desse pão? Esse pão ele tem um nome, não é simplesmente um pão asmo, que é um pão sem fermento. Ele tem um nome, e o nome está em Deuteronômio 16:3. Abre lá comigo, por gentileza.
Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição. Então preste atenção que Jesus ele não está fazendo nada por acaso, ele está partindo o pão e dizendo, este pão, ele partiu o pão e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. O pão da aflição. E não só isso, abre em Isaías 53, 4. Vocês vão ver que o pão representa quem ele é. Isaías fala que ele é um homem de aflição. Isaías 53, o verso 4 diz assim, certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Você vai ver que a Santa Ceia que Jesus ele tomou não é à toa. Ele estava apontando que ali estava sendo um novo êxodo. Só que esse é um dos êxodos que nós estávamos participando. Como eu falei de início, nós éramos escravos. Nós não éramos filhos. Nós estávamos sobre o governo de Satanás. Ele estava nos escravizando nesse contexto. E Jesus, ele vem simplesmente. Agora, talvez você pense que Jesus, ele veio, de alguma maneira, combater os soldados romanos. Isso daí é a mesma ironia que aconteceu no faraó. Porque o que eram os soldados romanos, querido? Eram homens que vestiam belas armaduras, que tinham escudos, espadas, centuriões. Isso não era nada para o Senhor. O que o Senhor estava combatendo era muito mais fundo. E é engraçado como o Senhor ele lida com os seus inimigos. Ele simplesmente ele veio combater os inimigos, mostrando a sua fraqueza, mostrando a sua humildade, entrando no jumento. Era como verdadeiramente o Senhor estivesse zoando com todo o mal, com tudo aquilo que opera nas forças temporais. A luta do Senhor não era com Faraó. A luta do Senhor não era com Roma. A luta do Senhor não são com os governos de hoje, mas com as forças que operam sobre as forças temporais, sobre os governos, sobre a política. O Senhor estava indo mais fundo. Com Roma, o Senhor estava zombando, porque qual era a vitória do Senhor com Roma? Era como o Senhor dissesse para eles, olha, eu estou aqui, vocês me prendem, vocês me castigam e me penduram no madeiro. Era isso que o Senhor estava fazendo e até zombando de Roma. Mas uma das coisas que nós vemos muitas pessoas dizendo assim, não, mas o diabo se levantou, mas o diabo é isso, o diabo é isso. E quando nós olhamos para a Páscoa, muitas das vezes, nós ficamos olhando para um Jesus derrotado, para um Jesus que está sofrendo naquela cruz. E nós achamos que a Páscoa é nós ficarmos nos lamentando por tudo que aconteceu com Jesus. É claro que nós falamos da sua redenção, mas a sua redenção nós damos muito pouco êxito para isso.
o que nós colocamos mais é o sofrimento de Jesus naquela cruz. E nós não prestamos atenção à forma que o Senhor, ele veio para lutar. Se o Senhor, ele chega em Gadara, e uma legião de demônios treme de medo do Senhor, você acha que Roma, você acha que o demônio seria coisa difícil para o Senhor? Nunca foi, irmãos. O diabo ali, ele estava operando a sua força sobre Roma, sobre os religiosos da época, achando que ele ia vencer o Senhor, e o Senhor simplesmente zomba dele. O Senhor pisa na cabeça dele naquele momento e nos tira no estado de escravo e nos coloca como filhos da luz do Senhor Jesus. Preste atenção no que Jesus estava fazendo. Essa era a Páscoa do Senhor. E a primeira Páscoa a qual nós estávamos inseridos. Nós tivemos essa libertação, nós deixamos de ser escravo. E o Senhor, ele vem... Você lembra que eu disse sobre um tempo, que o Senhor, ele marcou um tempo, um sacrifício, uma refeição. O Senhor, ele vem marcando a sua Páscoa. Nós vemos que a Páscoa é muito importante porque desde lá do Êxodo, o Senhor, ele sempre continua nos livrando. Ele sempre continua fazendo algo novo sobre nossas vidas. É claro que terá um outro êxodo, e esse será o ápice, o ponto mais alto da libertação e salvação do Senhor sobre nossas vidas. Mas aqui foi um ponto alto. Aqui nós deixamos de ser escravos e nos tornamos filhos de Deus. E o Senhor não estava fazendo nada por acaso ali com os discípulos. Toda a sua caminhada, a maneira da ceia, ele estava apontando para ele. O cálice que ele toma era a redenção, era aquilo que iria acontecer. O pão era o pão que ele iria comer. Representando ele, que logo ele seria repartido e dilacerado como aquele pão da aflição. Ele era o próprio pão. E hoje somos nós que participamos dessa Páscoa, sendo um só povo, um só corpo. E hoje, através dessa Páscoa de Jesus, nós temos uma nova aliança com ele. Nós estamos num outro tempo com ele. Continuamos sim sendo peregrinos. Ainda a nossa caminhada não parou. Mas assim como aquele povo hebreu experimentou a libertação do Senhor, nós também estamos experimentando hoje nas nossas vidas. Isso não mudou. Nós vemos sempre o trabalhar do Senhor, o amor do Senhor pelas nossas vidas. Se você vê até hoje aquilo que eu vim construindo com vocês, vocês conseguem ver que a todo tempo o Senhor, ele está nos salvando e cumprindo a tua promessa sobre nossas vidas. Até que a verdadeira Páscoa, a qual ele declara aqui, essa é a última. Mas nós vemos claramente que terá uma nova Páscoa. Nós sentaremos com ele à mesa. Até esse momento, o Senhor continuará nos salvando, nos livrando, nos levantando, redimindo, manifestando a sua graça sobre nós. Assim como ele fez com o povo no Egito, ele libertou o povo do Egito e ele continuou andando com aquele povo no deserto.
E nesse mesmo contexto dos evangelhos, ele diz, é necessário que eu vou, para que outro Consolador venha estar com vocês. E hoje nós temos o Espírito Santo conosco, nos levando ao ápice de todo o plano do Senhor, ao escatom do Senhor, ao plano final. Então, essas semanas eu trouxe não para ser uma semana que venha encher linguiça, que venha ser uma semana, essa semana todas nós vamos adorar o Senhor, nós vamos engrandecer o nome do Senhor. Não, não é isso. Esta semana eu quis trazer a palavra do Senhor e ir construindo com vocês o que representa a Páscoa para nós e o que representa o Senhor a nós e a aliança do Senhor a nós. Com o desejo de mostrar que Ele é o único, que Ele tem, sim, que ser o nosso Deus absoluto, que é a única coisa que nós temos que deixar apegar tudo aquilo que é relativo, toda a idolatria que nós temos, tudo aquilo que nos prende. Você vai ver a todo instante o Senhor tirando sarro dos seus inimigos. Ele deixou Faraó com cara de tacho. Você pode ver que tudo aquilo que o Senhor fez, por mais que a gente fala das pragas, o que era pragas? Perereca, piolho, transformar o rio Nilo em sangue. E depois Faraó ainda tem que ficar olhando os escravos dele saírem embora e despojar todo o Egito. O diabo achando que estava matando Jesus aqui, exterminando Jesus e dando-se por vencido nesse contexto. A sua cabeça é esmagada. A mesma cara de tacho de Faraó talvez fosse a cara de tacho do diabo, porque aqueles que eram filhos dele, escravos dele, o Senhor vem simplesmente se despindo de toda a sua glória, se tornando um homem e se esvaziando de todo o seu poder, se mostrando fraco. Ele vem, derrota o inimigo e nos liberta. Quão grande é o nosso Deus! Quão grande é o nosso Senhor! Grande é o poder do Senhor sobre nossas vidas. Por isso que eu tenho insistido, por isso que nós vemos a palavra do Senhor, a insistência de nós lançarmos fora todo medo, toda angústia, se alegrar no Senhor, por mais que nós passamos por sofrimentos, nós precisamos alegrar no Senhor, porque nós somos eternos, a nossa vida não acabou e nós estamos no caminho de volta ao caminho que Adão começou a trilhar pelo seu pecado. Então essa é a nossa Páscoa, irmãos. É a vitória do Senhor sobre o diabo. É a nossa libertação. E não pensa você que é simplesmente porque ele morreu, porque ele sofreu, ele se entregou. Essa era a forma dele se entregar e zombar dos seus inimigos. Simplesmente de uma maneira fraca. Simplesmente se colocando como um homem. Ele se levanta ao terceiro dia, como vitorioso, com o poder da ressurreição sobre a vida dele. A chave da morte está porque ele venceu a morte. E por causa disso, nós estamos aqui. E porque ele venceu a morte, nós também venceremos. Não é Covid, não é nenhuma situação
que vai nos separar do amor do Senhor. O mesmo poder que estava sobre ele de ressurreição, esse poder está sobre nós. E eternamente estaremos com ele, por causa do seu plano eterno. E nós podemos regozijar com o Senhor, nos alegrar. A Páscoa não é tristeza, a Santa Ceia não é um momento de tristeza, mas é um momento de alegria, de vitória do Senhor pelas nossas vidas, e pelo seu plano, e pela sua promessa, e pela sua fidelidade. No nome de Jesus. Amém? Vamos continuar amanhã. Amanhã eu vou trazer algo especial sobre a Sexta-feira de Trevas. Eu gostaria que você não perdesse. Domingo, do mesmo jeito. Domingo nós vamos fazer 6 horas de adoração. E ainda à noite a mensagem vai continuar. Eu gostaria que vocês participassem conosco, não perdessem. Eu tenho orado para que nesses dias o Senhor, Ele toque, fala ao teu coração e edifica você e traz vida a você. Que ao encerrar na segunda-feira, a segunda-feira de manhã, o seu espírito venha ser outro. Que você não venha olhar mais da mesma forma que você tem olhado, mas que você veja que o Senhor está cuidando de você. Ele está levando você a trilhar todo o seu caminho, e não importa aquilo que você enfrente, você é mais que vencedor por Cristo Jesus. No nome de Jesus, eu abençoo a sua noite de sono, eu abençoo amanhã, a Sexta-feira Santa, que você não venha só lembrar do Senhor, mas você venha desfrutar da presença do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o poder do Senhor e a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua graça, sobre a tua família, a tua casa, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até amanhã. Uma ótima noite a todos. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite.